Olá, meu nome é Isadora. Eu estou fazendo o projeto Unificado 2 do grupo 5, juntamente com a Thaisa, com o Lucas e com a Renata. Eu vou começar agora a falar sobre a energia cinética. É a forma de energia que um corpo qualquer possui em razão de seu movimento. Entre outras palavras, é a forma de energia associada à velocidade de um corpo. Quando aplicamos uma força resultante não nula sobre algum corpo, estamos realizando trabalho sobre ele. Deste modo, ele adquire energia cinética na medida em que a sua velocidade aumenta. A energia cinética não depende exclusivamente da velocidade de um corpo, mas também de sua massa. Qualquer tipo de corpo em movimento é dotado desse tipo de energia: translação, rotação, vibração, entre outros. A fórmula da energia cinética dos corpos utiliza a equação abaixo. EC, energia cinética, igual a massa do corpo, vezes a velocidade do corpo ao quadrado, dividido por 2. Agora eu vou falar um pouco sobre a energia potencial elástica. É a energia associada às propriedades elásticas de uma mola. Um corpo possui a capacidade de produzir trabalho quando está ligado à extremidade comprimida ou esticada de uma mola. Sendo assim, possui energia potencial, visto que o valor dessa energia depende da sua posição. A fórmula da energia potencial elástica é igual ao trabalho da força elástica que a mola exerce sobre um corpo. Como o valor do trabalho da força elástica é igual ao modo da área do gráfico. Força elástica vezes a área do triângulo. Temos a figura abaixo com a fórmula, que é EP, que é a energia potencial elástica, sua unidade no SI é Joule, igual a K, que é a constante elástica da mola, sua unidade no sistema internacional é Newton por metros, X ao quadrado, que é a deformação da mola, indicada quanto que a mola foi comprimida ou esticada, sua unidade no SI é o metro, dividido agora por 2. Vou falar sobre as forças de atrito cinética e estática. A força de atrito cinética ou dinâmica é uma força que surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movendo, como é mostrado na figura a seguir. Já a força de atrito estático atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento, como mostrado na figura. A força de atrito cinética é calculada com a fórmula força de atrito igual ao coeficiente de atrito cinético entre as duas superfícies vezes Newton. A força de atrito estático é calculada pela seguinte fórmula: força de atrito igual ao coeficiente de atrito estático entre as superfícies vezes Newton. Agora eu vou falar sobre a força resultante. É a soma de todas as forças presentes em um corpo. Ela pode ser igual a zero, vetor nulo, um ponto no sistema cartesiano, ou diferentes de zero, um vetor força resultante. Vejamos a seguir alguns casos comuns ao se fazer o cálculo de uma força resultante, considerando U a unidade de medida dos lados de cada quadrado no plano cartesiano. Primeiro, força na mesma direção, eixo Y, e sentido para cima. 2. Forças na mesma direção, eixo X e sentido para a direita. 3. Forças na mesma direção, eixo X e sentidos contrários, direita e esquerda. 4. Forças na mesma direção, eixo Y e sentidos contrários, para cima e para baixo, com o mesmo módulo. 5. Forças em direções diferentes, eixo X e Y. Agora eu vou falar sobre os planos inclinados, sem atrito, com atrito e aceleração no plano inclinado. Plano inclinado sem atrito. Existem dois tipos de forças que atuam nesse sistema sem atrito: a força normal e a força peso. A força normal atua perpendicularmente à superfície de contato, utilizando a fórmula abaixo. Já a força peso atua em virtude da força da gravidade, que puxa todos os corpos da superfície em direção ao centro da Terra, e é usado a fórmula abaixo. O plano inclinado com atrito, quando há atrito entre o plano e o objeto, tem mais de uma força atuante, a força atrito, e utiliza a fórmula abaixo para calcular. Aceleração no plano inclinado. Há uma altura correspondente à elevação da rampa e um ângulo formado em relação horizontal,
que para determinar o valor da aceleração num plano inclinado, precisamos encontrar as forças x e y. Px perpendicular ao plano, Py paralelo ao plano. São utilizados também a fórmula abaixo. E agora, por fim, eu vou falar sobre a primeira e a terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que tem a famosa frase: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre eles. Entendendo a primeira lei de Newton, ao colocarmos um papel sobre um copo e sobre esse papel uma moeda e puxarmos rapidamente o papel, a moeda cairá em linha reta dentro do copo. Isso ocorre graças à inércia da moeda. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua de sentido oposto, conhecida como a lei da ação e reação.